Achamos todos. All found it. Bênção. Deixa-me só ver aqui o meu filho Nuno se já está no espírito. Bênção. Qual é o livro? Atos dos Apóstolos 19, versos. Que bênção. Alguém trouxe seu caderno para anotar o culto de hoje? Does anyone bring their notebooks? Quem trouxe diz amém. Let's say amen. Quem não trouxe diga misericórdia. Diz bem alto para Jesus ouvir. Agora diz alto para Satanás te ouvir também. Fala para Satanás ouvir misericórdia, vai. Isso, misericórdia. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. E alguns dos exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se de 2 pote mais do que eles, de tal maneira que nós e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Assim diz a palavra do Senhor. Essa Bíblia aqui não tem a melhor tradução. Feche teus olhos, fala comigo, Senhor Jesus. Lord Jesus, Eu te agradeço I thank you pelo teu divino favor, for your divine favor, pelo teu amor, for your love, pela tua misericórdia for your mercy sobre a minha vida. over my life. Eu te agradeço I thank you pelo teu Espírito for your spirit sobre a minha vida. over my life. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Toma o seu assento, por favor. Take your seat, please. Quem está no som? Consegue dar som aqui no retorno? Consegue? Não? Tá bom. Então não mexa, para não estragar tudo. Tenho testemunho do acampamento para a glória de Deus. Fui curada da toxoplasmose ocular. Uau! Fui fazer exames hoje e foi confirmado a cura. Olha para o teu irmão e diz para ele: o mesmo médico que decretou a tua doença The same doctor who detected your illness será o mesmo médico que declarará a tua cura. will see the same doctor to reveal your cure. Diz para ele: ontem disse que você está doente. Yesterday he said you're sick. Amanhã dirá que você está curado. Tomorrow he'll say you're healed. Parabéns para você. Congratulations to you. Aleluias. Essa semana This week, estarei a ministrar sobre autoridade espiritual I've been mentioning about spiritual authority para te dar mais ferramentas de oração, to give you more prayer tools, ferramenta de poder, tools of power, de busca of seeking, e para nos aproximar mais do Senhor Jesus. to bring us closer to the Lord Jesus. Então, você deve trazer o seu caderno para apontar. You should bring your book to write it down. Você deve trazer a sua lapiseira You should bring a pen. ou esferográfica, né? Vira para mim, por favor. Não sei como é que você chama no teu país. How you call it? Lapiseira, esferográfica, coisa que escreve. Anything that writes. E a Karen consegue me dar mais... Ah, tá bom.
Tá bom, tá bom. Então é muito importante essa semana você aprender isso, It's important for you to learn this week. porque isso faz parte do teu processo de libertação, It's part of your deliverance faz process. parte do teu crescimento espiritual It's part of your spiritual growth e da tua comunhão com Deus, and of your communion with God. que é muito importante também você aprender isso. I want to invite you to learn this. A primeira coisa, The first thing, você precisa prestar bastante atenção, you need to pay a lot of attention. presta muita atenção. Pay a lot of attention. E você que pode apontar, If you can write it down, aponte write it down. e faça silêncio. And be silent. Diz para o teu irmão, não deixa o diabo usar a tua boca. Don't let the devil use your mouth. Diz para ele, o pastor não gosta The pastor does not like it. quando as pessoas falam na hora do culto. People speak during the service. Aleluias. Existe uma grande diferença entre autoridade e poder. The big between authority and power. Autoridade Authority é uma coisa, is something. poder é outra coisa. Is another. Muita gente Many people confunde a autoridade e o poder. mistake authority and power. Muitos acreditam que ter poder Many believe having power é o mesmo que ter autoridade. is the same as having authority. Mas é muito. Isso não é verdade. But it's not true. Uma complementa a outra, One complements another, mas não são as mesmas coisas. but they're not the same. Existe uma que é autoridade, There's one that's authority existe a outra que é poder. and another which is power. Deus nos chamou God called us para nos dar autoridade to give us authority e para nos dar poder. and to give us power. O Senhor quer nos dar as duas coisas. The Lord wants to give us both. Deus não quer nos dar apenas Not poder, only power, também não quer nos dar apenas autoridade. not only authority. A primeira coisa The first thing que nós precisamos perceber, we need to understand, todo cristão every Christian precisa ter isso. needs to have this, Bíblia. a Bible. Por quê? Why? A Bíblia, The Bible, ela é uma fonte de poder. it's a source of power. Bíblia Bible, é uma fonte de poder. a source of power. Por quê? Why? Porque a Bíblia traz The conhecimento. Bible brings knowledge. Quando você lê a Bíblia, When you read the Bible, você aprende mais sobre Jesus, you learn more about você Jesus. aprende mais sobre Cristo, You learn more about Christ. você aprende mais sobre as coisas de Deus. You learn more about the things of God. Isso é apenas uma fonte. It's only a source. Existe a outra fonte There's another source. que nós daqui a pouco estaremos a falar. We'll talk about its sin. Primeiro, First, não existe vida cristã sem Bíblia. no Christian life without a Bible. Você não pode saber nada de You Deus, cannot know anything about você God. não pode conhecer You Deus cannot know God se você não tem Bíblia. if you don't have a Bible. A não ser que você conhecerá Deus por aquilo que os outros falam. Unless you know God by what others E você say. não pode conhecer alguém verdadeiramente You cannot se know você him nunca conviveu com ele. if you've never lived with them. Como é que nós convivemos com Deus? How do we live with God? Através da sua palavra. Through His Word. A palavra do Senhor The Word of the Lord. é uma forma de conhecermos a It's Deus. a way for us to know God. Então, todo crente, So every believer, todo cristão, every Christian, todo filho de every Deus, child of God, todo servo de Deus every servant of God precisa de uma Bíblia. needs a Bible Conhecer a Bíblia to know the Bible, para conhecer a Deus. to know God. A segunda coisa, The second thing, para além da Bíblia que você tem, apart from the Bible you have, você precisa ler a Bíblia. you need to read the Bible. Diz para o teu irmão, ter uma Bíblia, So brother, having a Bible, fala para ele, ter uma Bíblia saying having a Bible sem ler esta Bíblia without reading the Bible, é igualzinho à tua TV it's the same as a TV que você tem na tua casa. that you have in your house. Você apenas olha para ela. You only look at it. Aleluias. Porque tem muita gente Many people que até tem Bíblia, that have a Bible, mas não lê a Bíblia. but they don't read the Bible. O que é que eles fazem com as suas Bíblias? What do they do with their Bibles? Guardam as suas Bíblias, They keep their Bibles. apanha pó, né? Poeira. It gets dust. E eles só usam a Bíblia quando estão aflitos. And they only use when they're afflicted. Significa o quê? What does it mean? Nunca funcionará a tua oração, Your prayer will never work. nunca terás autoridade sobre os You'll demônios never have authority over e the nunca demons. terás uma fonte de poder. You'll never have a source of power. Perceba o seguinte, Understand the following. a Bíblia, The Bible ela é uma fonte de poder. is a source of power. Porque todas as vezes que nós lemos ela, Every time we read it, é como se nós estivéssemos a carregar as nossas baterias. it's like we're recharging our batteries. Imagina que você tem um telefone. Imagine you have a phone. O que acontece com ele? What happens with it? De tanto você usar o seu telefone, You use your phone ele so fica much, sem carga. it goes without Você battery. precisa de uma tomada You need a para plug você carregar. for you to charge. Espiritualmente também é assim que acontece. Spiritual is the same thing. Nós podemos ficar
We can do. angustiados, We can be podemos anguished. ficar We cansados, can be tired. podemos ficar aflitos, We can be afflicted. podemos ficar ansiosos, We can become anxious. podemos ficar nervosos. We can be angry. Existem muitas coisas no processo da fé There are things in the process que of faith. podem acontecer. They can Então happen. nós temos a Bíblia We have the Bible como uma fonte. as a source. Filipenses capítulo 4, Philippians por exemplo, 4. é uma fonte muito grande para os ansiosos. The strong Não estejais ansiosos por coisa alguma. Quando você lê isso, When you read that, você está a carregar a sua fé. you're recharging your faith. Então não é possível nós termos uma vida cristã Impossible to have a Christian sem life termos uma Bíblia. without having a Também Bible. não é possível nós termos uma vida cristã Impossible sem to have consultarmos a nossa Bíblia. Without consulting our Bible. Você tem Bíblia? You have a Bible. Você precisa ler a Bíblia. You need the Bible. Você não tem Bíblia? You don't have a Você Bible. precisa ter uma You Bíblia need to have a Bible. e ler a sua Bíblia. And to read your Bible. Ali você estará Then you'll be a ter acesso à fonte de poder. having access to Agora, a autoridade, Now authority, ela provém do poder. it comes from the power. Se você não tem poder If you don't have power, e só tem autoridade, you only have authority. alguma coisa está errada. Something is wrong. Por quê? Why? Poder é para conhecer, Power is to a know. autoridade é para executar. Authority is to put it to practice. Diz para o teu irmão, o poder Tell your brother, é power para conhecer, is for you to know. a autoridade Authority é para executar. is for you to put it into practice. Fala para ele, você pode ter poder You may have power, porque você conhece, Because you know. mas não tens but you autoridade don't have authority para fazer aquilo. to put it into practice. Aleluias. Imagina só, Imagine, quantos aqui sabem que são filhos de Deus? how many here know they're children of God? Levanta a sua mão. Lift up your hand. Isso. Quantos sabem que são filhos de Deus? How many know they're children of God? Você tem esse conhecimento, You have this knowledge, certo? right? Parabéns para você. Congratulations to Que you. bênção que você sabe It's disso. a blessing that you know Mas that. quantos aqui sabem que podem expulsar demônios? How many know they can cast out demons? Aqui já é outra coisa. This is something else. Este é o problema dos This is crentes. the problem of the believers. Confundir as coisas. To mistake Uma them. coisa é você ter conhecimento sobre One algo, thing is for you to know a outra é something. ter poder sobre aquilo. Another is to have power over it. Você pode ter conhecimento sobre alguma You coisa. may have knowledge of Você something. tem conhecimento que você é filho de Deus. You know you're a child of Não God. significa que você tem poder para executar a função, You have power to do it. né? Você sabe que você é filho de Deus. You know you're a child of God. Eu sou filho de Deus. I'm a child of God. Mas será que eu tenho autoridade sobre os demônios? To have authority over the demons. Aqui é outra coisa. This is something else. Aqui é outra coisa. This is something else. A Bíblia diz que, The Bible says that por exemplo, haviam os 7 filhos de Seva, they're the seventh son of Sceva, filhos de um sacerdote, a son of a priest, filhos de um pastor, a né? son of a pastor. Eles eram pessoas que people- sabiam que o pai deles era pastor. Who knew the past, the father Também was a pastor. sabiam que Paulo expulsava They knew demônios. Paul also cast out Eles demons. até sabiam que Paulo expulsava em nome de They knew Jesus. Paul cast out in the name of Jesus. Mas eles não tinham autoridade sobre os But espíritos. they don't have authority over the spirits. E uma vez, And one time, eles foram e começaram a orar pelas they pessoas. started to pray for the O people. que que lhes motivou a orar pelas pessoas? What motivated them to pray for the Primeira coisa que lhes motivou The first é thing- eles saberem que são filhos do people? sacerdote. Because they're the children of the A priest. segunda coisa é eles saberem que Paulo expulsa em nome de Jesus. Because they knew Paul cast out in Mas the name of todavia Jesus. But even though não tinham poder they don't have power e nem autoridade no authority para executar a missão. to put it into practice. Por quê? Why? Você parece confuso, eu vou te explicar já aqui. You look confused. I'll explain it to you here. Você quando está a exercer conhecimento, When you exercise knowledge, eu com o irmão, I and the brother. ok, você sabe dessas coisas. you know the things. Mas agora, como você vai fazer isso? But now how will you do it? Você sabe porque você tem conhecimento daquilo. You know because you have knowledge of it. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. You shall know the truth and it shall set you free. Conhecer a verdade te libertará. The truth will set you free. Porque a verdade, Because truth, ela vai te trazer poder. it will bring you power. Poder sobre as coisas, Power over things. poder sobre os espíritos, Power over the poder spirits. sobre as situações. Power over situations. Mas, But para executar essa verdade, to exercise the precisamos truth, de autoridade. we need authority. Autoridade Authority que nos dá mais graça ainda Which gives us more no grace. poder que nós temos. in the power we have. O que acontece? What happens? Aqui todos oram. Everyone prays in here. Orar é bom. It's good to pray. Mas nem todo mundo que ora aqui But not everyone who prays here tem autoridade sobre os espíritos. has authority over the spirits. Por quê? Why? Porque a autoridade tem os seus princípios. Authority has its principles. Quais são os princípios da autoridade? What are the principles of authority? Primeiro, a autoridade não funciona sem unção. First, it does not work without the anointing.
autoridade, authority, se não tiver unção, if there's no anointing, a autoridade não funciona. the authority will not work. Imagina só, Imagine temos aqui you are here, 2 obreiros, you have 2 workers here, exemplos. here present. Você está na igreja, You are in church, anda na igreja, you walk in the church, mas tem portas aí que você não pode abrir. but there are doors you cannot open. Talvez a irmã Gracinda pode, Maybe Sister Gracinda mas can, você não. but you cannot. Por quê? Why? Porque unção Because anointing é capacidade sobrenatural is the potential para capacity exercer o serviço. to access the service. Unção Anointing é uma capacidade sobrenatural, Supernatural é uma capacity. capacidade de the Deus. capacity from Quando God falamos sobrenatural, When we talk about significa supernatural, estar acima do natural. means it's above the E o natural. ministério, In the ministry, não é possível ser pastor you're going to be a pastor. apenas operando no natural. Only operating Você in natural. precisa de uma unção sobrenatural. Of a supernatural Essa, anointing. de uma capacidade sobrenatural. Supernatural E capacity. essa capacidade sobrenatural And this capacity chama-se unção. It's called anointing. A unção vem, The anointing comes. a unção chega The anointing comes para te ajudar a exercer a autoridade que to help você you tem. exercise the authority you have. Você não pode expulsar demônio pelas tuas You cannot habilidades. cast out demons by your abilities. Você não pode orar por ninguém You can't e pray for ficar anyone curado pelas tuas and habilidades. be healed through your Mas abilities. por causa da unção, Because of the você anointing. terá autoridade sobre os You espíritos. have authority over the spirits. Então você não terá autoridade porque você quer. You have authority because you want. Não, você terá autoridade porque você está ungido para aquilo. You have Ou the- você está autorizado para aquilo. You are anointed or authorized for that. Você tem uma autorização. You have authorization. Então você pode fazer. Then you can do it. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mark 16:15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Mark Ide 16. por todo mundo pregar o quê? O evangelho. Uhum. Quem crê em meu nome, quem quer? Whoever believes in my name Fará o quê? will do it. Serão Will be saved. salvos. Em meu nome farão o quê? In my name they'll do it. Expulsarão? Qual é a diferença que existe entre o filho e a criatura de Deus? Between the child and the creation of God. Jesus não está a dizer para todo mundo. Jesus is saying to everyone Não. No. Está a dizer para os filhos He's saying to the e não para as children criaturas. and not for the creator. Diz para o teu irmão, o macumbeiro Tell your brother witch doctor é criatura de Deus. is a creation of God. Diz, o feiticeiro The wizard é criatura de Deus. is a creation of God. Mas você But you, é filho de Deus, Are a porque child of resolveu God. agradar a Deus. because you've decided to please God. O que acontece? What happens? Todas as coisas foram criadas por Deus, Everything's were created by God. mas nem todos são filhos de Deus. But not all are Por children quê? of God. Why? As coisas criadas The things that are podem created ter esse conhecimento, can have this knowledge. mas as coisas But the geradas, things generated, regeneradas regenerated em Cristo, in Christ, então eles têm o segredo da autoridade they have the secret of authority para exercer, to exercise executar to put it to em practice nome de Jesus. in the name of Jesus. Então, às vezes, So nós sometimes começamos a dizer assim: we start to say, Jesus morreu por mim. Jesus died for me. Já ouviste isso? Have you heard that? Jesus morreu? Jesus died. Ah, Jesus morreu por mim. Jesus died for me. Jesus tem poder sobre os Jesus demônios. power over the demons. Isso pode ser apenas um conhecimento. This can be only Isso não te knowledge dá capacidade nem habilidade para os ability. demônios te obedecer. for the demons to obey you. Não, Jesus morreu por mim. Parabéns, você sabe disso. Congratulations Até o to you. diabo sabe que Jesus morreu por ti. Even the devil knows Mas será que você tem a autoridade para exercer the aquilo? authority to exercise it. Isso é outra coisa. This is something else. A autoridade é... Authority is O segredo da autoridade the secret of authority. é a unção. Is the anointing. Então significa So it means que vamos começar aqui a falar primeiro como buscar a unção. we'll speak how to seek the anointing Porque precisamos da unção, because we need the anointing. que é a capacidade sobrenatural de Deus Supernatural para ability of God. exercer uma certa autoridade. To exercise a certain authority. Como buscar a unção? How to seek for anointing. A primeira coisa The first thing acerca da unção, about anointing, você precisa conhecer a unção. you need to know the anointing. Como assim conhecer a unção? How come know the anointing? Imagina que Imagine that você está na igreja. you're in church. Elizabeth, me dá a câmera, só por favor. Estou a pregar mais lá para casa do que aqui, né, filha? Ficar no espírito, né? Imagina só, Imagine estamos a falar sobre a unção. you're speaking about anointing. Filho, Son, filhas, filhos. Tudo aquilo que você não dá atenção, Everything you Deus don't give nunca te attention. usará naquilo. God will never use you in that.
Se você falar mal de uma unção, If you speak bad about an você anointing, está a desmerecer essa unção. you don't give value to Porque this authority você não conhece essa unção. because you do not know that anointing. Por que o pastor está a falar dessa unção? Why is the pastor speaking about Porque this existem anointing? vários tipos de unção. Because A there unção are tem várias formas. there are various Tem anointing. unção de cura, The anointing of tem unção healing. de profecia, The anointing of tem prophecy. unção de pregação, The anointing of tem unção de preaching. libertação. The anointing A of unção deliverance. tem vários ramos. The anointing has various realms. Para você receber a unção, For you to receive primeiro anointing. você precisa conhecer a unção. You need to know the anointing first. Visto, pois, que desejasse os dons espirituais, Desejar espirituais. buscai com zelo. Desejar significa despertar desejo, né? Desejar Querer, mesmo. vontade. It means the will Conhecer. to know. Imagina, o irmão Paulo está a orar, Imagine, tá a orar pelo irmão. It's praying for the brother. E eu estou encantado. And I'm enchanted. Uau! Que coisa bonita. What a beautiful thing. Uau! Wow. Esse irmão é muito usado. This brother Ele is está a really fazer algo que eu nunca He's doing fiz. something I've never O que done. eu estou a dizer? What am I saying? Estou a despertar o meu I'm desejo. awakening my desire. Estou a agradecer a I'm Deus thanking God pela unção dele que está na vida do meu irmão. for the anointing in the life of my brother. Este desejo, This desire, essa vontade, this will, esse querer this vai wanting fazer com que eu conheça mais essa unção. Will make me know E depois more. serei usado na mesma unção. Then I'll be used in the same anointing. Primeiro passo é conhecer a The first unção. step is know the anointing. Qual é o segundo passo? Pedir a unção. To ask for the anointing. O que é que você pediu na campanha? What did Pedir, you ask? pedir. O que é que você pediu? What did you ask in the campaign? O que é que você pede? What do you ask? Você está doente? You're sick. Você pede cura ou você pede unção? You ask healing or anointing. Se você pedir cura, If you ask for healing, você pode estar pedindo algo muito momentâneo. you may ask for Mas se something você momentary. pedir a unção, But you ask for você anointing. pode estar pedindo algo para a eternidade. Maybe ask for something for Porque eternity. a unção não morre, The anointing a does unção not se die. multiplica. The anointing multiply. Me dá mais um pouco do meu fundo. Olha só, Look, o que é que acontece? what happens? A unção, The anointing, ela não morre. it does not die. Ou ela é transferível, It's either transferable ou ela é eterna. or it's eternal. Por que o pastor está a dizer isso? Why does the person saying this? Você lembra? You remember Eliseu recebeu a unção de when he Elias, received the anointing of mas Elijah, ninguém recebeu a unção de Eliseu. but no one received the Aonde anointing. estava a unção de Eliseu? was Estava in- nos ossos de Eliseu. It was in his É por bones. isso que quando o morto caiu nos ossos de Eliseu, The dead fell on his automaticamente ressuscitou. His Porque a resurrection. unção de ressurreição estava sobre ele. The anointing of his resurrection was on him. Diz para o teu irmão, você Olha, conhece brother. a unção? Do you know the anointing? Fala para ele, não, você conhece a unção? Do you know the anointing? Agora pede a unção. Now ask the anointing. Diz, não seja ignorante. Do not be ignorant. Porque você conhece, você vê as pessoas a ser usado, né? Você vê pessoas a profetizar. It's people prophesying. Você quer isso? Eu quero. Então You want pede. Then ask for it. Estamos a falar sobre os princípios da unção. The principles of anointing. Primeiro você precisa conhecer. First you need to know. Depois você precisa pedir. Then you need to ask. Terceiro passo, você precisa pagar pela unção. Já vou That's- explicar o que é isso. You need to pay for the anointing. I'll explain what it is. Diz para o teu irmão, unção não custa ouro. Anointing is not worth gold. Diz, unção não custa prata. Anointing does not cost silver. Fala para ele, não existe nenhum dinheiro do mundo There's no money on earth que pode pagar a unção. that can pay for Mas anointing. tudo aquilo que não custa nada, But everything that's worth também nothing não vale nada. is also worth nothing. Qual é o preço que eu estou a pagar pela unção? What is the price you Qual pay é for o preço que anointing? você está a pagar pela unção? What is the price you're paying for Diz para o teu irmão, anointing? o sacrifício The sacrifice é um preço da unção. is a price for the anointing. A obediência Obedience é um preço da is the unção. price of anointing. Você não precisa ser rico para ter unção, You don't need to be rich to have anointing, mas você vai pagar um preço. but you'll pay a price. Qual é o preço? What is the price? Às vezes você tem que sacrificar a tua juventude. Sometimes you have to Você sacrifice tem que your youth. sacrificar o teu You have desejo. to sacrifice your desire. Porque a unção Because the não anointing pode caminhar com cannot walk. desejo natural simplesmente. It is impossible. Because A unção vai cobrar outro lado, o teu corpo vai cobrar outra coisa. The anointing will Você ask for precisa decidir. Ou você quer ser pastor, ou something. você You quer want to ser be a outra pastor, coisa. or you want to be something else. Essa escolha é tua. This is a choice. Mas você não pode andar assim. You cannot walk like It is this. impossible. É impossível. Ou você quer ser obreiro, ou você quer ser outra coisa. Esse é o preço da unção. This is the price of the anointing. O que é que custou Eliseu a unção?
What did Elisha look Eliseu pagou o preço. for? Elisha paid the A price. Bíblia diz, The Bible says ele estava a preparar, a arrumar os animais, he was picking the animals. estava a cuidar dos He was animais. taking care of the animals. De repente, All of a sudden, Elias passou, Elijah passed by, deixou tudo, left everything. foi despedir os seus pais He went to the back to e his parents seguiu Elias. and followed. Você acha que naquele tempo Eliseu não tinha outras coisas para fazer? Elijah did not have any other things Eliseu to do, tinha outras coisas para fazer, Eliseu mas tinha ele teve que que pagar o preço da unção. but he had to pay the O que, price que of anointing. aconteceu com a unção de Moisés? What happened with Moses' Você anointing? viu que ele estava lá em Jetro, né? Lá a cuidar dos animais de He was Jetro. taking care of the animals Deus falou com ele, God spoke to deixou him. a esposa, He left the deixou wife, os filhos he left the e foi children. atrás da unção. and went after the anointing. Então você precisa aprender a pagar o preço da tua You need to unção. learn to pay the price of your anointing. Por quê? Why? Falei o seguinte: I say the a following. unção também pode ser The transferível. anointing can also be Mas eu transferred não transfiro a unção I don't transfer the para quem não anointing está preparado para a unção. to whoever is not prepared Porque a for the unção anointing. promove e a unção mata. The anointing promotes and the anointing kills. You know why you come? Sabe por que você veio? You know why you came? Porque você percebe Because you que aqui realize nesse lugar existe alguma coisa. that there's something in this place. Você se pergunta o que é. You ask what it is. Talvez você não sabe explicar, Maybe you don't know how mas to alguma explain. coisa te prendeu nessa But cadeira. something held you captive in this Significa o chair. quê? Why? A mesma coisa que atrai as pessoas Something that attracts também people pode ser a mesma coisa que destrói as pessoas. Can be the Se same nós to não destroy estivermos people. preparados para aquilo. If you're not prepared for that, Algumas pessoas some people desejam a unção e desire não o anointing. processo da and unção. not the process of anointing. O que você quer? What do you want? Eu quero que Deus me use como fulano. I want God to use Você you está a like a desejar a person. unção You're e não desejando o anointing. processo da unção. And not the process of anointing. Como nos prepararmos então para a unção? Estamos a falar sobre a unção. How to prepare ourselves Para for the depois anointing. nós entrarmos na autoridade. Then us to go into authority. Como nos prepararmos então para a unção? How to prepare ourselves for the anointing. Para a unção que você quer. For the anointing that you Estamos a want. falar aqui sobre o desejo, né? We're speaking A about the vontade. desire. Você tem que desejar aquilo. You have to desire that. Alguém aqui está apaixonado pelo menos? Ou gosta de Is someone alguém? here in love or like someone? Amém ou não amém? Oh, Lelo. Fala bem amém, né? Fala bem amém. Say amen. Oh, estás com medo de falar amém por quê? Será que você está apaixonado por um defunto? Are you in love with that person? Até os que estão apaixonados pelos defuntos falam bem amém. Even those who are in love with the dead say amen. Você que está apaixonado pelo defunto fala amém. Ninguém? Lá em casa só que disseram amém. A primeira característica da unção ou da paixão, você quer ficar próximo dessa pessoa. Of the anointing Tira of the aqui, love. por favor, filho. You want to be close to that person. Eu estou tão apaixonado pela minha esposa que estou a sofrer muito. Tenho que já I'm so ficar in com love with my ela. wife because I'm suffering. Parece que mais quanto mais os dias passam, The more days pass, mais feio eu fico. the ugly Porque I a minha become. esposa é a minha beleza. Because my wife is my beauty. A primeira característica de quem ama The quer first ficar com a characteristic pessoa. of whoever loves, they want to stay with the É person. por isso que existe, as pessoas dizem assim, o amor não correspondido é um perigo. If it's not good, then it's a Já danger. viste pessoa ficar maluco porque não corresponderam ao amor por ele? Uns até se matam, né? Some kills themselves because they're not As enough mulheres back. então têm esse hábito, que se o homem não te aceita, até você já fica The man tipo doesn't uma like you. leoa. To become like a lioness. Umas começam já a falar, aquele aí bandido, é malandro, só porque ele não te aceitou. Porque quando o amor não é correspondido, dói. Because when the love is not, when you're not loved back, it's Você hurtful. quer amar alguém que te ama também. You have to Só love que às someone vezes who você loves está you a amar errado. But sometimes you're loving Aí the mesmo wrong é way. grande problema. Then that's a big problem. Vais morrer cedo. You will die early. Por quê? Why? O que acontece com quem está apaixonado? What happens with those who are in love? 23 horas. 20, Está a 11 pensar só p.m. assim. They're thinking this way. 3 horas da manhã. 3 a.m. Está assim. They're like this. 4 horas da manhã. 4 a.m. Está assim. Vai levantar para ir trabalhar às 6. They wake up to go to sleep at 6 a.m. Ele só vai dormir 1 hora. They only sleep for an hour. Mas quando acordar, But when they wake up, ainda essa pessoa lhe fala, podes vir aqui me fazer companhia, também vai mais a correr. can you keep me company? They'll Porque o go. apaixonado é tipo um louco que não aprende as The coisas. person is loved like a crazy person doesn't learn the things. Se você desejar a unção desse jeito, não tem como a unção não chegar. There's no way the anointing can come to you.
A outra coisa, você Another tem um thing. desejo pela unção. You have a desire for the Agora anointing. tens que escrever a inclinação para a You unção. have to write the inclination for the anointing. Tens que escrever isso. You have to write it down. Porque você tem o desejo da unção. You have the desire Agora, of the qual é a inclinação da unção? What is the inclination of the anointing? A Bíblia, mas lá, nesse mesmo versículo que lemos, The same verse we Atos read. dos Apóstolos, Acts of the Apostles. mais embaixo A bit vai down. falar sobre um propósito ou uma inclinação errada da unção, A wrong que é inclination a of the unção que Simão queria. The anointing that Simon wanted. Deixa eu te explicar uma coisa. I'll explain something to you. Vou te explicar uma coisa. I'll explain something to you. A unção que está na vida de alguém, The anointing in someone's life, ela traz muitos benefícios it brings a lot of benefits. espirituais, Spiritual benefits. físicos, Physical. traz muitos benefícios. It brings many benefits. Você, pela unção, By the anointing, pode entrar em lugares que você nunca entrou. can go into places you've never went Por to. que você entra? Why do you enter? Apenas por causa da unção. Only because of the anointing. Homens de Deus, muitos não são ricos. Many men of God are not rich. Por que você vê que viajou When you see dali, them, they travel foi there, aqui, they went está andando there. com um carro bonito? They're working with a beautiful car. Nem ele próprio vê sabe o preço daquilo. He doesn't even know the price of that Ele não sometimes. comprou aquilo. He did not A buy that. unção que ele carrega The anointing he é que carries. atraiu aquilo. Attracted that. Por quê? Why? Todo mundo quer ficar ao lado de pessoas Everyone ungidas. wants to be next to anointed people. E toda vez que você semeia na vida da pessoa ungida, a semente nunca morre, ela multiplica. The seed never dies. Você it lembra que multiplies. aconteceu com aquela mulher quando Eliseu passava com Geazi? When Elijah passed Vejo by que esse homem é um santo homem de quê? Vou construir um quarto na minha. Quando ele passar, vai ficar na minha. O problema de esterilidade que eu tenho vai desabar. O que trouxe o filho? É a unção que entrou naquela casa. It's the anointing that entered in that house. Estamos a falar sobre primeiro os princípios do quê? Da unção. A inclinação The na inclination unção. of the anointing. Porque tem inclinações boas There are good e tem inclinations. inclinações más. And also bad inclination. Há uns que querem a unção There's some who want the para anointing liderar, para governar pessoas. to govern people. E há uns que querem a unção From the para anointing libertar pessoas. Deliver people. Diz para o teu irmão, existe uma grande diferença Tell your brother there's a big difference entre governar pessoas between governing people e libertar pessoas. and to deliver people. O que é governar pessoas? What is it to É ter govern a people? pessoa assim na tua mão. Instead of the person in your hand, Assim. like this. O que é libertar pessoas? What is to deliver people? Você vem para a igreja e és liberto. You come to Se church você and be quiser vir amanhã, vem. If you want to come Aqui ninguém tomorrow, vai te fazer chantagem. Ah, não, No, te no. libertamos aqui. Ah, não, você quer ir embora, vai. Deus te abençoe em nome de Jesus. If you want to leave, go. God bless you in the name of Jesus. Por quê? Why? Vou te explicar uma coisa. I'll explain something to you. Existe unção para uma pessoa. There's anointing for one person. Existe unção para um bairro. There's anointing for Existe a city. unção para uma cidade. There's anointing E for a existe city. unção para um And país. there's anointing for a country. E existe unção para diferentes And lugares. there's anointing for different places. Tem pessoas, por mais ungido que sejam, As more anointing as there are, nunca pregarão fora do país em que estão. they'll never preach out of Porque the a country unção they que are. eles têm Because the anointing não they lhes have permitem furar os demônios do outro país e pregar naquele and país. preach in the other country. Você tem que valorizar aquilo que você You tem. need to value what you Tem que have. conhecer aquilo que você tem. You have to know Tem what que you have. conhecer bem aquilo que Deus te fez, to know como what- Deus te fez, what God para did você for you. viver o melhor de Deus. For you to live the best God has for you. Inclinação da unção. The inclination of Tem the anointing. inclinações boas e tem inclinações erradas. And the bad inclination. O que é inclinação errada? What is the wrong Geazi inclination? tinha uma inclinação Geazi errada. had the wrong- Simão tinha uma inclinação errada. Simon had a wrong inclination. A Bíblia fala de pessoas que tinham inclinações The Bible erradas. speaks about people who had the wrong inclination. Mesmo na igreja tem pessoas que têm inclinação errada. Even in church, there are people with wrong Unção inclination. só mesmo de quiser mesmo só aparecer. They Só don't quer only want to show off. aparecer. They only want to show off. Diz para o teu irmão, semana amador. Tell your brother, stop it. É uma inclinação errada. It's a wrong inclination. Pessoa que quer aparecer a todo lado. The person wants to show up in everywhere. Você vai na cozinha, ele encontra lá. You go in the kitchen, you find them. Vai no DC, ele encontra lá. You see, you find Vai them. lá fora, ele encontra lá. Go outside, you find Olha them. no altar, ele encontra On lá. the altar, you find them. Mas ele veio não tem autoridade para But sometimes they don't aquilo. have authority for that. Estamos a falar primeiro sobre a unção. We're speaking about anointing Inclinação da unção. The inclination of the anointing. Só eu sei, eu quem? Eu Deus. Only I know I, God. Sei os pensamentos. Know the Pensamentos de thoughts. quem? Os teus pensamentos. Know your thoughts. Pensamentos de paz e não de
Thoughts of peace. Quem sabe os pensamentos de paz é Deus. Quem sabe os melhores pensamentos para você é Deus. Então, como mudar a inclinação? Ser amigo de Deus. Change the inclination, you must be God's friend. Pessoas com inclinações erradas precisam ser amigo de quem? Need to be Porque God's o que friend. você quer pode não ser aquilo que Deus quer. What you want may not be what God wants. Pastor, Pastor, quero já isso agora. I want this now. Deus não quer isso agora. God does not want it now. Você começa a blasfemar. You start Se Deus blaspheming. me amasse. If God loved Por me, que Deus está abençoando essa pessoa? why does God bless this A mim não person? me abençoa. Does not bless Por me. que o outro está a crescer? Why is the other person Eu não growing? estou a crescer. And I'm not O growing. outro cresceu 100 porque tem unção Another para person crescer grow 100. because Você there's cresceu another 1 porque tem unção para crescer 1. You grew one Parabéns para vocês. Congratulations to you. Muda a inclinação do teu coração. Change the inclination of your Para heart. quando a unção chegar, a So when the unção não anointing te comes, destrói, it will not mas a destroy unção you. te traz benefícios. The anointing will bring you benefits. Porque tem pessoas que estão a orar, The people who are praying, vão mesmo no monte, they go to the vêm mountain. mesmo na igreja. They come to church. Olá, bagadaga, dogo, dogo. Um até diz assim: One esse says, pastor está a brincar comigo. "This pastor is Espera playing só with me." quando Deus começar a me usar a expulsar When demônio. God Se ele vai me starts encontrar mais using aonde? Where will he find me? Assim está pensando, está me mandando sentar no chão, estou a sentar só à toa. Sitting on the floor, just sitting Vim in the buscar só algo aqui. I came to get something Quando eu here. conseguir, When I get it, pode me ligar, nem vou lhe you can atender. call me, I won't pick up. Tem muita gente assim, até mesmo Then velha. people Fala this assim: way. lhe suporto só porque preciso ser liberta. I stand him because I need Espera to só be quando eu delivered. nem vai me ver. Just wait when I... É por isso que a libertação não vem. That's why deliverance doesn't come. O demônio sempre lhe The entra. demon always lhe entra. going into them. Inclinação da unção. The inclination of the anointing. Falamos agora sobre a unção, certo? We spoke now Agora about vamos the falar anointing. sobre o princípio de autoridade. Let's talk about the principle of authority. Princípio de quê? Diz para o teu irmão, a oração não é suficiente. Prayer is not enough. Diz, para a unção você pode pedir orando. For the anointing, you can ask Mas in para a prayer. autoridade completa, But for the complete authority, oração não é suficiente. prayer is not enough. Quantas pessoas você conhece que oram muito? How many do you know that pray a lot? Muitas? A lot. Você é uma pessoa de oração? Are you a praying person? Então aprenda esses princípios. Then learn these principles. Você se é uma pessoa de oração, Which aprenda you- esses Learn princípios. these principles. Por quê? Why? Libobo shakatama kotobo shendereme kayaba. O demônio também pode fazer isso. The devil can also do that. O jejum de 3 dias, até o demônio faz para te dar raiva, faz de The 9. demon can do it of 9. Não, mas tu a jejuar de 80 dias. I'm O demônio pode fasting jejuar já 120. The devil can fast Ou fica já todo ano sem comer para te dar mesmo só or the raiva. whole year without eating. Então, quais são os princípios? What are the O principles? primeiro princípio é o princípio da sujeição. The first is Da the sujeição. Sujeição em Deus. of subjection. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, por favor. Open your Bible in the book of James. Open your Bible, please. Abra sua Bíblia, por favor. Sujeição a quem? Subjection to God. Você que está lá em casa, presta bastante atenção. Tiago capítulo 4, versículo 7. James chapter 4 verse 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. James chapter 4 verse 7. Sujeitai-vos, portanto, a quem? É? God. Ou sujeitai-vos a Deus, mas resisti a quem? E quem fugirá de vós? O diabo fugirá de... Sabe o que as pessoas só leem? A última parte. You are the only one, the last part. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de... And he'll flee from Diz us. para o teu irmão, toda oração que você fosse matar, Every prayer, fala para ele, fala para ele, toda oração, every prayer, não importa a hora, regardless of the não time, importa o momento, Regardless of the não moment. importa o lugar, Regardless of the pode place. ser no túmulo de Jesus. Can be in the throne. Se não estiver sujeito a Deus, So submit ela não to God. funciona. It will not work. E nós queremos o quê? What do we want? Agora que tu a orar, o diabo vai me quê? Now that I'm praying, the Me devil fugir. will flee from me. Diabo, eu te piso na cabeça. Like Oh, diabo, Satanás. Demônios da família. Marido da noite. Mulher. O mesmo demônio que você está a lhe expulsar às 12, às 23 horas chegou de novo. The casting out will come back. O que vai acontecer contigo? Você What will fica happen to you? triste. You'll become sad. Ah, não, aquela igreja é tipo.
Aquele church, pastor like, também, tipo, não está bem. it's like the process of wow. Por que a minha vida não está a mudar se eu estou a orar But muito? E quem te disse que a oração é suficiente? Who told you that prayer is enough? Oração não é suficiente. Prayer is not enough. Primeira coisa, você precisa sujeitar-se a Deus. You need to submit yourself to O God. que é sujeitar-se? What does it Aqui mean to está a submit? questão, a Deus. Primeiro, obedecer os princípios de Deus. To obey God's principles. Deus está a te falar. God is speaking to you. Deixa isso, você não quer. Leave this, you don't want. Deus está a te falar. God is telling you. Não faça isso, você não quer. Do not do this, you don't Deus está a want. te falar. God is telling Cuidado com os pecados ocultos, você Be não careful quer. with the hidden sin, you Deus don't está a want. te falar. God is telling you. Evita beber cuca, ou Avoid to nocalho, ou sagres, você não quer. You don't want. Mas Deus já falou contigo. But God has Essa spoken to you parte already. você não quer. You don't Mas want na this parte de resistir, de expulsar o demônio, But to cast out demons. Osalelô. Você até fica 3 horas mesmo a orar por alguém. Vai ter que ser liberto hoje. O diabo também só está a te rir. The devil is only laughing at you. A primeira regra para a autoridade, sujeita-te a Deus. The first rule O is Senhor, o Deus precisa ser o teu Senhor e o teu Salvador. God needs to be your Lord and Savior. Porque tem pessoa na igreja, está na igreja também faz macumba. The people who are in church and still do witchcraft. Como é que você quer o poder de Deus se você ainda está na macumba? How do you want the power of God if you still do witchcraft? Terça vez na igreja. Tuesday you come to church. Quarta também sentes vergonha ainda, né? Wednesday you feel Sexta embarrassed. também vens ainda. Agora sábado, Não, procuras Saturday. ainda o papá. You look for the papa. Quando aperta, When it's vim tight. saber mesmo aqui no feiticeiro que a can pessoa tell que está me fazendo mal é você próprio. You are the one. Eu se fosse bruxo não ia receber, as pessoas iam começar a me fugir. People start to flee. Porque você vai me perguntar, vim saber quem matou meu pai. Falou, é você mesmo que matou teu pai. Quero ver como é que você vai sair daí. I want to see how you live. Vou fazer. E ainda te dou umas chapadas I'll still slap para tu you. saber. Primeira regra, corta o cabelo, fica careca para te doer bem. Vem careca assim, tipo o nosso irmão. Come bald-headed. Irmão abençoado. Careca mesmo assim, tipo o irmão André. Gumball-headed. Agora vou te fazer já uma boa adivinha essa hora. Now how to Quem matou meu pai? O Porque feiticeiro, meu vou falar, espera, já estou a receber já do espírito. wait, Aí eu vou começar a te bater. Quem matou teu pai é você próprio. You yourself killed your father. Depois ainda te falo, paga. Give me money. Let's see the dinheiro. Me paga rápido, me paga Dinheiro, rápido. pay me me paga. fast. Eu nem ia cobrar tipo que não, eu só ia cobrar notas estrangeiras. Teve assistir a entrevista de um bruxo. Like you've been assistant. Feiticeiro. Ele disse assim, não, tens que falar mesmo que eu vivo no condomínio. You have to say I live. Para as in pessoas saberem mesmo que eu vivo bem. People to know I live well. Ele diz assim, porque as pessoas pensam que nós vivemos mal. People think we live badly. O bruxo está a falar isso. Sabe por quê? You know why? Porque tem pessoa que a palavra do bruxo é ordem, do pastor. Who's Aquele pastor the word também. of the pastor? Não, você não vê o testemunho aqui. But you Quando hear eu the vim, testimony. falei, ele é muito jovem. When I came, I Ele é said he muito was young. criança. He's Olha, just rapaz, a girl. bem fininho. Look at Ainda him, bem he's até que skinny. engordei, né? It's good I gained weight. Tem pessoa que tem unção fininho, tem unção de gigante. Was skinny and Tem had the pessoas que são anointing gigantes, tem of unção de giants fininho. and have the anointing of A unção não tem a ver com o teu corpo, The anointing doesn't com have o to teu do with your body, país, with your country, com a tua raça. with your race. É outra coisa It's isso. something else. Primeira fonte para ter autoridade, sujeita-te a quem? A Deus. Submit yourself to God. Aprenda isso. Learn this. A sujeição a Deus Submit vai to nos God. levar ao segundo princípio de autoridade. We'll take us the second principle of authority. Sujeita-te aos homens, às pessoas, às autoridades na igreja. Submit yourself to men, to the authorities in church. Essa aqui vai para as mulheres. Não é o que tu a dizer, é a Bíblia. This one goes to the, it's not the Você é mulher que não respeita teu marido, você nunca será woman ungida. who don't respect your husband, you'll never be anointed. Porque a Bíblia está a dizer, The Bible is saying, Deus é a cabeça da casa God is the head of the house. e a cabeça da mulher é quem? O And marido. the head of the Não, wife mas is o meu the marido é ímpio. É por isso My que eu husband digo. believes. That's why I say, Vamos fazer acampamento. Primeiro fala com teu marido. First Se ele with your dizer husband. vai, você vem. If he says Agora go, you disse não, você está a vir assim rebelde. If he says Estás no, a you vir come buscar rebellious. que bênção ou maldição? are you coming to look for the blessing or the curse? Então
estás a vir perder tempo. You're coming to waste your Eu time. estou a recuperar a voz, até agora ainda não recuperei ela. Recuperate Minha the voz voice. ainda está estranha, por isso é que hoje não vou gritar muito. That's why I Tu a was te dar drinking esta semana esse conhecimento todo. I'm giving you this Tu a knowledge te the whole encher week. já de I'm conhecimento. filling you up with Para knowledge. você começar a tomar posse, tomar For you to take autoridade, possession. tomar domínio em nome de And to Jesus. take dominion in the name of Jesus. Regras da unção. Rules of the Como anointing. você pode receber? How can Já you get it? sujeitaste a Deus e depois You submit to sujeita-te às Then autoridades. submit to the authorities. Até a Bíblia vai dizer em angiologia. In anthology. Existe Rafael, There's Raphael. existe Miguel, There's Michael. existe Gabriel. There's Gabriel. E a Bíblia vai dizer, e Miguel, o príncipe And Michael, the prince dos anjos. of the angels. Por que você não respeita as pessoas que Deus colocou na tua vida? Why don't you respect the Por que people você that have pensa in que your life? nós somos todos iguais? Nós não somos iguais. Eu sou autoridade, você ainda não é. I'm authority. Esse é o is limit. princípio. This is the principle. Você é igual ao primeiro-ministro? Are you like the first Não, minister? mas Deus pode usar quem quer. Tá bom, por que não está a te usar você? Why is he not using you? Eu não estou aí por ninguém. I'm not going to defend anyone. Só estou mesmo por Deus. I'm only for God. Tá bom, então começa por Deus. Eu sou Vai for na God. vaca Go to the para cow. te orar e te expulsar aquele To demônio. pray, to cast out the demon that you Você não have. respeita nenhum homem. You don't respect men. Vai na vaca. A vaca está à tua espera. She's there waiting for you. A Bíblia diz assim: The Bible says the following. sujeitai-vos a toda a autoridade. Submit yourself to all authority. Olha para Pilatos e Jesus. Look at Pilatus and Pilatos Jesus. chega até Jesus Pilatus come to Jesus. e fala para Jesus: And tells Jesus, você está a dizer que é rei dos judeus? you are saying something to you. Jesus vai perguntar para ele: quem te disse isso? Who told you that? Eu é que te falei, ou os meus inimigos é que te falaram? Did I tell you my name? Pilatos vai dizer para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade de te tirar daqui para fora? E Jesus vai dizer para ele: você teria autoridade se meu pai não te desse? Would you have authority if my father did not give it to you? Porque Pilatos vai intimidar Jesus, vai falar assim: Intimidate Jesus saying, você não sabe que eu tenho autoridade para te tirar daqui? authority to take you out Jesus here. não disse: não, você não tem autoridade. Jesus não Jesus disse: é verdade, você tem autoridade. Mas a tua autoridade provém da primeira fonte de autoridade, que é a autoridade de Deus. Então, primeiro é a autoridade de Deus, depois é a autoridade dos homens. Para você chegar mais a Deus, tens que aprender. Está aqui Deus, mas também estão aqui homens. Aqui tem líderes, aqui tem pastor, aqui tem líderes. Eu vou falar sobre autoridade na igreja e sobre a autoridade no geral. O que acontece? What happens? Tem pessoas, The people, mesmo dentro da igreja, even in the church, pensam que somos todos iguais. they think we are all É por the isso same. nunca serão abençoados. That's why E they're o not demônio blessed. também nunca te largará. the devil will never leave you. Por quê? Why? A autoridade não pode ser roubada. Authority A cannot be autoridade stolen. tem de ser delegada. It has to be delegated. Você não pode se apossar da You autoridade. cannot take possession of Você tem que ser authority. delegado para You aquilo. have to be delegated for that. Já ouviste a palavra credencial? Have you heard the voice from it? É? Credencial já? Credential? O que o credencial faz por ti? What does the credential do for you? Te leva para lugares aonde ninguém mais pode Takes you to chegar. places where no one else can Chega go. numa porta grande. There's a big Só door. entra quem tem cré. E Only those quem who dá have aquele credencial. credencial é And when uma you get autoridade maior. Você não pode se constituir você própria You autoridade. cannot constitute yourself authority. Vai fazer credencial para você próprio. Do credencial Não. yourself, no. O teu chefe vai te dar credenciais Your para boss- entrar na Assembleia da República. Credentials to go into the republic. E você começa a dizer, não. You Porque have to aqui, say, tem lugar que estás a me seguir, né? that people Mas eu see. estou credenciado. But Você I não have está. credentials, but E you're você not. está a me seguir. And you're following Agora me. vamos chegar na porta, eu vou pegar You're meu gonna documento, olha. I'll take my document. É tipo você que não é português começar a seguir alguém que não tem visto. Who are not Portuguese. and Vão you sair junto da Angola. You live Quando in chegar na imigração, ele entra, você When you go to the volta. immigration, he goes in and you go back. Diz para o teu irmão, antes de viajar, But it's before you travel, confirma o teu visto. confirm your E visa. se o visto está válido. And if the visa is valid, Porque também visto caducado também não dá. an expired visa is with nothing. Então pega no teu passaporte, Take a passport. começa a ver, é verdade, That's aqui tem autoridade. Não, aqui, authority. aqui meu visto está caducado, não? The visa is expired. Aqui não dá. You Por cannot. quê? Why?
Você não pode se apossar da autoridade. take possession Você of tem de authority. ser delegado para You have to be fazer. delegated to do it. Alguém precisa te mandar fazer, Someone needs to te do it. orientar para To give you fazer. orientation to do it. Porque se você ferir esse princípio, If you- você está a ferir o princípio da autoridade You're not to espiritual. be- you're not- Não, eu só respeito Deus. Enquanto você não respeitar os homens, você sempre será maltratado pelos demônios. If you don't respect men, you'll always be mistreated by the demons. Vou te falar uma coisa interessante. I'll tell you something interesting. Até no meio dos profetas, Even in the midst of olha the para prophets. Miriam, Look at olha para Miriam. Moisés Look at e Moses. olha para o irmão dele. And look at his brethren. Os três. The three. Não eram três profetas, One, two, three prophets. né? Arão, Aaron Miriam profetiza Miriam the e prophetess. o Moisés o profeta. and Moses the prophet. Mas a quem Deus deu o tabernáculo, Who did God give the tabernacle vou to? te explicar algo interessante. I'll explain something interesting. Nem sempre quem executa, Not everyone the one who puts to practice. diz para o teu irmão, nem sempre quem Not executa everyone one who puts into practice recebeu a visão. has received the Diz, vision. tem pessoas que receberam a People visão, who received the vision assim como Moisés no monte, as Moses on the mas mountain. que executa é Arão na tenda. Aaron puts into practice in the tent. Agora, o que começou a acontecer? Now what started to happen? Arão está a executar. Aaron is putting it to practice. E ali Moisés, porque And Moses- Moisés errou. Because Moses thought. Porque a Bíblia diz, The Bible says ele casou com uma mulher cuxita, he married a Cush woman. uma mulher que não podia. A woman Porque who Deus could. disse assim, não casem com aquele povo. God said, "Remain with the people." Agora, Moisés também não sei se estava andando à toa como, se apaixonou Moses fell in love pela pessoa, by the person. a mulher cuxita. The Cush woman. Tomou a mulher cuxita, She took the woman. recebeu a mulher, He received the ficou woman. com a mulher. He stayed with the Os woman. irmãos dele olharam para ele e disseram, family essa aqui está desviado. This one went Diz para o teu astray. irmão, teu pastor pode estar fazendo coisas que você não entende. Your pastor may be doing things that I Fala understand. para ele, o teu pastor Tell them your pastor pode estar fazendo coisas que você não may be entende, doing things you don't understand. mas não significa que está desviado. It does not mean he went astray. Porque eles olharam e falaram, não, Moisés, No, Moses. você ficaste com a coxita You stayed with a Cush woman. que Deus mandou para não ficar. That God told you not to stay Por with. acaso, não somos todos profetas. Are we not all prophets? Só que eles se esqueceram de uma coisa. But he forgot A something. posição The que position você está a ocupar that you're e a occupying. autoridade que você tem. And the authority you have. Posição é uma coisa, Position is something. a autoridade é outra. Authority is another. Todos podem ser diáconos, All can be mas há quem deacons. tem autoridade sobre os outros. But also have authorities over others. Vai dizer assim, To say the não, following. nós também não somos profetas. Deus the também prophets. fala conosco. God also speaks to us. Moisés disse, é? Moses said, right? Deus também fala God convosco. also speaks to you. Você está pondo em causa a autoridade. You have the Porque é authority. isso que Moisés falou. That Moses Tá bom, did. então vamos fazer o seguinte. Now listen to the following. Vamos meter cada um aqui a sua vara. We'll put all the sticks here. Agora algo interessante sobre isso. Something interesting about this. E hoje vou te ensinar qual é a autoridade que você deve estar debaixo. I'll teach Vou you te the ensinar authority tudo. You must be under. I'll Vou teach te you falar do everything. outro lado, também vou te falar do outro lado. I'll talk É about para the other você side. crescer e aprender. It's for you to grow and learn. A vara de Moisés frutificou, fruitified. trouxe os frutos. It brought A the fruit. deles não. Theirs did Quando not. Deus aparece, When God shows up, diz assim, olha, desde o tempo dos vossos pais, For the moment eu of falo fathers, com vocês em sonhos, I speak to you in em dreams. enigmas. Enigmas. Mas com o meu servo Moisés, Com eu meu servo falo Moisés. cara a cara, face to Falo, face. cara, cara. Automaticamente, Automatically. no mesmo momento apanharam lepra. The same moment they got leprosy. No mesmo momento apanharam lepra. They got leprosy. Agora o que é que Moisés fez? Now what did Moses do? Não, Baba God. Father God, Misericórdia, papá. have mercy. Misericórdia, Deus. Have mercy, God. Volta ao estado deles original, porque a mão ficou branca de Because lepra. the hand became white of leprosy. Davi aprendeu isso. David learned É por that. isso que quando disseram para ele, Deus te deu a cabeça de Saul, disse, God gave "Ei, the soul's head, he said. vocês não aprenderam sobre a autoridade. Didn't- Saul pode estar caído, mas ele ainda é o rei. Saul Quem is fallen. tocará no ungido do... Who will touch the anointing of God? Porque Saul estava caído. Because Saul was Estava a fallen. consultar os feiticeiros. Ele Mas podia pessoas dizer, não essa aqui já caiu, tá, é mesmo já. He's Mas ele fallen. disse, ei, I said, você tem filho? do you have children? Os que têm filho aqui. Those who have children. here. Imagina que o teu filho errou. Imagine your child did Roubou. something wrong. Stole. Você deixaria o teu vizinho bater o teu filho assim? Will you let your neighbor beat Lhe you dá uma to porrada mesmo até ele inflamar. hit him until Você he's deixa? fallen? Will you let him? Mas o teu filho não está errado. But isn't your child wrong? Por que você não deixa? Why won't you allow him to? Porque quem educa os filhos é o próprio pai. The parents educate the children.
Quem vai dar educação nos filhos é o pai. Who'll talk to the Você pode até dar opinião, mas o pai é que sabe. giving the opinion, but the parents know. Você pode dizer, o teu filho, eu acho que nós devíamos lhe matar. O pai vai dizer, é meu filho, ninguém mexe no meu filho. No one touches my child. O que eu quero dizer para ti? What am I trying to tell Tem you? pessoas que não podem dar certo. The people who cannot go Porque, right. não, onde eu estou a ver o pastor estava em pecado. É verdade. Mas qual foi a tua posição? But what was your position? O que você deve fazer quando você está num lugar onde você sabe que existe algo errado na autoridade? When you're placing something wrong in Pensa a tua authority, carta de recomendação e vai, hein? ask for a recommendation letter and leave. Vai embora. Leave. Diz assim, olha, pastor, Say, Pastor, fiquei aqui muito tempo. I stayed here for so long. Mas eu agora estou a ver que alguma coisa também não está dando mais. Vim só me But, despedir. I just came to say bye. Todas as pessoas, falo todas, principalmente everyone. aqui nessa igreja, Especially principalmente in this aqui church. nessa nação Portugal. Especially in this Portuguese nation. Todas as pessoas que um dia se levantaram person contra a igreja, essa igreja One day aqui, rose against his church. não há ninguém que Deus não tenha colocado a sua mão. There's no one who God did not put his hand on. Uns vão, depois vêm pedir desculpa. Some went and then Sabe o que é que eles comforted fazem them. isso? You know what they did? Porque is, eu sei o que acontece espiritualmente com essas pessoas. I know what happens spiritually with these people. Uma coisa é você lutar contra a igreja, One thing a is outra to coisa é fight lutar against contra a autoridade de Deus. He's against to fight the authority of God. Não, aquela igreja vai fechar. Tinha um They took profeta close. até nos profetizou já There's isso. a prophet Mudamos who mais de prophesied. igreja, a igreja até ficou maior. We moved to a bigger church. Por acaso eu posso impedir Can I alguém hinder que foi usado por Deus someone who is used ou by alguém God? que está a ser usado por Deus? Eu Someone posso who thinks of impedir? God, can I hinder that person? Qual é o poder que eu tenho diante do grande El Shaddai? What is the power that I have before the great El Shaddai? Qual é o poder que eu tenho What's the power? diante do grande El Shaddai? Qual? What is it? Não, naquela igreja the estão a me church, tirar minha sorte. they're Você taking não é my ungido life. de Deus? I Qual see the é o light of the poder que o homem carnal tem contra o Deus que você serve? What is Você it? tem que aprender a se posicionar apenas. You have to learn to position yourself. É por isso essas conversas para boi dormir. Não, aí me fizeram, me falaram, They did it to me você é then. rebelde. Não. You are rebellious. Por quê? Why? Quanto mais te perseguem, mais você cresce. Até o próprio diabo sabe Even the que não devil pode knows. lutar contra a igreja, You cannot attack atacando a against igreja, it. porque a igreja Attacking the cresce mais. Because it keeps on growing. Então você tem que aprender essas coisas para não falar à toa. You have to learn this so you don't speak in vain. Eu não preciso lutar contra por aquilo que Deus colocou na tua I vida. need to fight what God Você put que in your precisa life. aprender a se posicionar. You need to learn to Se position você yourself. sente que Deus também te chamou como pastor, comece o teu ministério e Deus te abençoe. Start your ministry and God bless you. Não, Deus me chamou mesmo para começar minha obra. God called me to Pastor start my work. Marcos. Pastor Marcos. My time is finished. Meu tempo acabou. My time is now. Meu tempo é agora. I'm so sorry, pastor. Peço desculpas, pastor. Ok, vem aqui. Come here. Pai, Father, abençoa o teu filho. bless your Todo son. pastor que não tem hábito de abençoar os que saem da sua igreja não é pastor, é feiticeiro. Você tem de abençoar as pessoas quando quiserem ir embora. You have to bless people when they Isso want to aqui leave. significa ministério de libertar pessoas e não de prender pessoas. Ministry of delivering Por people. mais útil que você seja, quando você me disser que você quer ir embora, eu vou dizer vai. When you say you Deus want to te go, say abençoe e go. prospera onde você for. God bless you and may you prosper wherever you go. Segundo passo, The second step, sujeita-te às autoridades humanas. submit to human authority. Agora, qual é a autoridade que você deve sujeitar-se What is the authority e you qual must é a submit? autoridade que você não deve And sujeitar-se? which is the one you Diante submit das yourself? autoridades humanas, Before the human a authority. autoridade que você deve sujeitar-se é a autoridade que está em conformidade com The Deus. authority that's in alignment with God. Não estou aqui a dizer para ti, I'm not saying você that sabe que a pessoa é errante, you know the person você is sabe wrong. que a pessoa é esquisita, You know the person mas is mesmo weird. assim, não, vou mesmo só ficar porque senão serei amaldiçoado. Não, não é isso que eu estou a dizer para ti. That's what I'm saying. A autoridade que deve ser respeitada é a autoridade que está ligada com Deus, It's one connected que to está God. conectada com Deus. Don't connect Se a to God. autoridade onde você está já não está conectada com Deus, connected to God. você pode sair daí a qualquer momento. Não há maldição que vai te pegar. Mas quando você quiser ir embora, vai bem. When you leave Não well. fala mal do lugar onde você sempre comeu. Don't speak bad about the place where you always eat. Olha para o rosto do teu irmão, fala para Look ele. at your brothers Olha and para ele, por sisters. favor. Olha para Look at ele. them, please, and say, Fala para ele, se você já teve em 7 igrejas if you're in 7 churches e already, está sempre a andar. and you're always walking, Fala para ele, um dia vais parar no terreiro de Macumba. one day you will end in the witch doctor. Eu não acredito que as 7 igrejas onde você esteve, I don't believe the 7 churches where you todos were, foram errados com você. they were all wrong with you. Também não acredito que os 7 homens de Deus que te lideraram The 7 foram men maus who com did it você. were bad with Você you. mesmo é que é mau caráter. Tens You que are the one admitir isso. that has a bad character, still blame.
Eu saí daquele lugar onde não posso falar o nome. Eu cheguei mesmo, só fiquei já. I came É right chuva, é tempestade, é porrada. here. Estamos We aqui. are here. Vamos fazer mais como se é a nossa casa. What should we do if it's our house? Agora, não, esse domingo estou aqui. send Depois him outro here. domingo estou aí. Tem que send him there. Who is your pastor, né? Quem é o seu Who pastor? is your pastor? Quem é o seu pastor? You have pastor? Tens um pastor? Não, mas meu pastor é Jesus. my Você pastor is está Jesus. contra o princípio de autoridade. You are against the principle of Jesus é authority. verdadeiramente o pastor. Jesus really Mas is the o homem pastor. também precisa te pastorear a ti. But man also needs to be a pastor. Oh, glória! No campo da autoridade, você pode estar a perder contra Deus. In the field of O authority, que é you que may eu be estou a losing. dizer aqui? What am I saying O here? meu pastor My pastor, não está bem com Deus. It's Devo not ou não God. ficar? Se você Should I for go louco, there? fica. if you're crazy, stay. Mas agora, como é que eu vou saber que o meu pastor não está bem com Deus? How do I know that my pastor's not well with Não é God? porque é um pressentimento. It's not because I had a Porque me premonition falaram. or because I was told. Me dá um fundo, não? Me falaram que o meu pastor não está bem com They Deus. told me my pastor's not well with God. Você tem que ver. You have to see. Você viu? You saw. A testemunha eficaz You- é aquele que vê, testimony. não aquele que ouve. It's the one that sees, not the one that hears. Você viu? You Acho saw. que já contei aqui na I think igreja, I told you in church. né? Assim, o irmão Amidou, por exemplo, gosta de ficar na casa Brother dele. Mido likes to stay in his Se as house. pessoas não gostarem dele, If people don't like him, oh, lhe vimos aí no que aí, It's aí. on Qual é o lugar que eu vou falar para as pessoas não se sentir ofendido, what né? is the place else people don't feel offended? Se eu falar Massamá, onde eu moro, os de Massamá vão dizer, If pastor, I- está a falar que Massamá é dos Massamá endemoniados. Também moro lá. Also live there. Então vou falar onde? where Eu will vou I falar say? na minha casa lá da Angola. Assim, ninguém está aqui lá da minha casa da Angola, né? No one from my house in Angola is here. Oh, vimos o irmão Amidou lá no Camama andar com duas moças. My daughter working come up with two ladies. E aquelas moças são que não acho que é namorada dele. E se foi irmã I think it's his dele? girlfriend. And what if they're his sisters? Você tem que ver e não You have to see ouvir. And not to hear. O ouvir Hearing é secretário do diabo. is the secretary of the demon. Estás a ouvir o que estão a dizer na igreja? hear Nem the quero people. saber. Ficam endemoniados vocês. I don't care. You say demons yourself. Isso é uma armadilha, papá. This is a trap. Estás no Babilônia. In Assim, Babylon. papá está no verbo vivo. Estás a ouvir o que estão a dizer do verbo vivo? Você É fala, verdade. irmã, enquanto eu não ver nada, eu estou bem. Louvado seja quem? If I don't see I'm well, God be praised. Então, quando você vê, ou When you você see. mesmo confrontar, Or when you né? confront it Confrontar. yourself. Porque When é you confront assim, as pessoas que não mudam, Deus depois lhes escandaliza People who don't publicamente. change, God scandalizes them publicly. Então, o que acontece? What happens? Deus primeiro usa os seus profetas, God's supposed to usa a use sua his prophet, palavra. uses his Está te word. falar, por exemplo, filho, muda isso. Saying, for example, Muda son, isso. change this, Muda change isso. that. Você nunca viram os pastores que never fazem seen the vídeo pastor. assim depois metem na internet? Who do videos like this and then put it in the internet. Aí vem lá avisaram. Sometimes Isso they aqui não é won't. bom. Não, eu mesmo This is not estou. good. Quando Deus está a falar contigo, é para God is você speaking mudar. to you, He's going Porque to se você change. não mudar, Deus vai te expor. Because if you don't change, Não God há will mal expose que you. vive oculto o tempo todo. There's no evil that is hidden all the time. A primeira coisa The não first é thing- ouvir dizer, é ver, It's not your constatar. heart, it's way to see. Já falei aqui, quando o Esse pastor é aqui, solteiro, quando é o pastor porque é single. esse pastor aqui It's because está a it's namorar com as ovelhas. He's dating the members. Por quê? Porque as Why? pessoas têm pressentimentos. Because people have premonitions. Ser pastor solteiro numa igreja é difícil. Being a single pastor in a Eu church até is quando difficult. encontro um solteiro, falo assim, When I find parabéns a para single, você. I say congratulations to you. Força só aí já. Hold on. Porque o solteiro, para as pessoas de The fora, single people outside. tantas mulheres na igreja dele, So many women in Tá his solteiro? church. And he's single. é problema. It's a problem. Os casados também não podem ser muito The simpáticos. married cannot also Me be dá um fundo, por smiling. favor. Me dá um fundo. Por que você vê, às vezes, a pessoa não... toda hora tem que andar com pessoas assim, né? Always have to work with people like this. Pastor, posso ligar? Não, manda Pastor, can I mensagem. call? No, send a message. Sabe o que é que eu estou a falar? Manda mensagem. Não é assim que Tenho manda que ter mensagem. prova que eu falei contigo, porque você tem I espírito can de prove pomba that gira do inferno. Because the spirit of the spinning tail. A mãe vai me dizer, ela até me ligou 3 horas a me conquistar. Eu vou perder meu tempo 3 horas a te conquistar você, You think I'll waste my rainha time? da Inglaterra. To call you Queen of England. Né? Assim 3 horas, alô pastor, fala. Estás a morrer, está aí no hospital. Não, é mesmo sua unha. Vai no manicure amanhã, tchau. Esse pastor é muito armado. Isso aí. Ele pensa também que é o quê?
He doesn't think he Ele knows. também pensa que é o quê? Ele também tem o quê? Ele? What does he have? O que eu tenho você não pode, você não sabe. You don't know what I have. Eu estou a proteger algo que você nunca viu. I'm protecting something you've never seen. Como é que o diabo destrói as igrejas? How does the devil destroy O the diabo usa churches? pessoas. The devil uses people. Começou a dizer, aquele pastor ali. Start to say the pastor. Eita, That word. se você comprar, ei, que tá gatuno aquela aí. Which one is the pig? Tua mulher tá ficando muito bonita. Your wife is becoming too good. Esse dinheiro também da peruca tiraram mais aonde? Where did they take Por se it? você não pode dar Money. confiança nos crentes a ponto a esse ponto. So you should not believe us too much at that point. Não, até aí não, né? Not until Pastor then. não é coitado, pastor é servo de The Deus. pastor, a pitiful person, is a servant of God. A ponto, assim, teu sapato. Yes, shoes. Sapato, sabe quem roubou esse sapato aí? Yes, shoes. É por isso que quando nós estamos a vestir, é mesmo vestir de verdade. When we dress, we truly dress. É? Quando estamos a vestir, é mesmo pôr gravata. When we dress, we usually- Assim, sexta-feira, a camisa vai mesmo na lavandaria. É It's 3 just to go- euros. We'll go to the Venho to mesmo the com a minha calça de laundry. vinco. I'll come with my trousers. Não é só para bater o diabo espiritualmente, também para lhe bater fisicamente. Also to beat the demon Se você quer encarar isso como vaidade, vai trabalhar mais, por favor. Work more. Sabe por quê? You know why? Toda pessoa realizada na sua vida não perde tempo com ninguém. Todo mundo um dia vai prestar conta diante de Deus. É os adúlteros, os gatunos, os mentirosos, todos. Vive a tua vida, cresça na fé, esquece essas coisas. Qual é o mal que está oculto que um dia não se encontrará? Você não sabe a vida da outra pessoa. Pastor nem é profissão, é só uma vocação. Você não sabe se por trás de mim tem o quê, tem quem. Você You não know what's sabe. behind me. You don't know. Fé não é ouvir. To see. Não sai da tua igreja porque você ouviu. Tens que ver. Tens que constatar mesmo, é verdade. Aí você sai. E também não vem seguir aqui porque aí expulsam demônio na minha, não expulsam. Quem te disse que isso é o suficiente? Who told you that casting out demons is enough? Não. Tem palavra de Deus. Take the word of God. Vos ensinam sobre salvação. You are taught about Vos salvation. ensinam sobre boas coisas. Como é que você está a crescer? Como é que você define crescimento? É oraste 1 minuto, depois oraste 100? Não. É mudança de vida. It's changing Você life. está a mudar. Deixaste já o marido da outra? Já não gritas mais com teu marido? Já estás bem? Então você cresceu espiritualmente. Then you've grown spiritually. Porque tem pessoas, tem pessoa na igreja, olha só, na igreja fica tipo santo. They look holy in church. Mete só pela fora, feiticeiro na... They're wizards. Aqui. Here. Sim, pai, sim, pai. Yes, family. Não, pai, assim mesmo fica de joelho. Não, pai, papá, Aí vejo no Facebook, são estranhos eles, nas redes sociais. On social media. No dia de Santa Ceia, todos nós lindos. The Holy Communion days, we all look good. Bonito. Os gravata e gravata. Ties. Assim só que passei esse dia. As this day passes by. Só lhe veja. Entrou naquela live onde só estava a falar baboseira. Ele está lá. E ainda está mesmo lá. Fala mesmo. And as they speak. Todo mundo hoje ficou já memeiro. Também não sabe mais qual é o meme que está a compartilhar. Se é meme do inferno, se é meme. Todo mundo ficou já memeiro hoje. Everyone has become today. Diz para o teu irmão, as aparências enganam. Tell your brothers. Look, Diz para ele, tem pessoas que parecem de Deus, there are people who look like they're from mas God, são muito endemoniados. but they're full of demons. Parecem de quem? They look like from God. Na igreja de Deus, parece da igreja. As irmãs assim aqui. Olha a Chisaia. Look at the skirts. A Chisaia. The A skirt. Chisaia até aí. The skirts. A have Chisaia. Às vezes é melhor você vir embora com roupa curta na igreja para te libertar. For you to be delivered. Porque você precisa de libertação. Because you need deliverance. Tem pessoa que está atrasando a própria libertação There dele. are people who are delaying their own deliverance. Por que na igreja está ficando com Chisaia? How you coming with the skirt? Até não está andando bem porque está arrastado. You don't work well because it's too long. Espera só sexta-feira. Just wait for Friday. Você espera só. Just wait. Até não sei se aquele costureiro deles é o diabo ou o quê. I don't know. Porque mete uma roupa que baixar não dá, ficar de pé também não dá. Agora não sabe se protege em cima, se protege embaixo. Vai viver como, né? Sofrimento. How you live in this summer. Que você quer autoridade, você quer poder, aprenda essas coisas.
power, you learn the things. As pessoas vão te acusar. People will E a accuse Bíblia you. diz assim: é The Bible bom que says, aquilo que dizem sobre vocês não seja verdade. good Porque as what they say pessoas about vão you is falar untrue. sobre você. Você acha que é possível, irmão André? Você que está a dar fruto, você que tem igreja que está a funcionar, pessoas vêm de todo lado. É possível mesmo não falar de você? You think it's possible people Não don't é speak about you. possível. It's not possible. Uns vão olhar para a tua arrogância, mas os espirituais vão olhar para aquilo que você pode dar da parte de Deus para eles. The spiritual will look for what you can give to them from God. Olha só, nenhum ser humano é obrigado a conviver com você. Você tem que saber isso. To stay with you, you have to know that. Tem uma mensagem que eu prego. Existem amigos, existem crentes, mesmo na igreja. They are friends and they're believers, even in church. Tem pessoa que é mesmo só te orar, Pai do Senhor, vai embora, chega. Agora fica aqui, ai, até nem tá a me dar confiança. Você veio para te dar confiança. Did you come here to be your friends? Não vive misturado muitas vezes. To not Ama mix todos, mas confia quem? A Deus, irmã. Love all but Ama just todo God. mundo na igreja. Paz, Love paz, everyone. paz. Mas tem momentos que você fala assim, ei. There are moments you say, Mukidioye mame. Você sai a cantar louvor. Mukidioye mame. Tu olha para frente tem Jesus. Tu olha para trás tem Jesus. Tu olha de lado tem Jesus. E dá meia volta só pra Agora, now, a autoridade. the authority, Já falamos, sujeição a Deus. submission to God. Já falamos, sujeição aos homens. We spoke about submission Agora to vamos men. naquilo que nós gostamos mais de fazer. Now we'll go to what we like to do more. Oração. Prayer. É o terceiro ponto. It's the third step. Toda oração sem sujeição Every prayer é of submission macumba. is witchcraft. Você até não faz mais sacrifício com os macumbeiros. Já estou a te explicar esse do meu esse sacrifício. dia tudo. Não estás a ver? Nós estamos aqui no ar-condicionado. O nosso ar-condicionado, o calor, não estás a sentir? Don't you see? Aí vem some- no terreiro, não é isso. O terreiro, o feiticeiro só fala assim: você, The witch doctor says, you vem da casa, come to tens que vir sell pôr your aqui house. ar-condicionado. You have to come put the AC Eles here. fazem rápido. They do it quickly. Então, às vezes, o bruxo sacrifica mais do que você. They always sacrifice E ele more than também you. está lá no atabaque dele. Cutu, cutu, And also cutu, they're cutu, walking cutu, with cutu, his cutu, drums. cutu, cutu, cutu. Já viste pessoas que começam a tocar batuque das 23 até 4 horas da manhã. It's the drum Mas from você, heaven. 2 horas de coisa, está assim, vai acabar que hora esse feio aí. Preciso ir 2 embora. hours of service, start to look at your watch because you're in a rush. Por que eles batem tanto quê? Porque lá Why os do you think Vou te The contar spirits- algo sobre os macumbeiros. Se I'll tell tiver you aqui algum something. macumbeiro, desculpa só. If there's Também one se of you estiver lá em who- casa, me perdoa. If they're at home, forgive me as well. Quando eles começam a tocar batuque, When they start to hit the drum, nem sempre o demônio lhes entra. not all the time the demons enter them. 1 hora tocar batuque, tudo. Ah, espera, demônio me entra. Então, 1 também o hour. demônio naquele dia resolveu tirar The férias. devil started to take the holidays. Então fica mesmo a lhes castigar 23 horas, 11 a.m., 0 hora, p.m. Depois tem que 12 beber p.m. muita cachaça. They have Tem to que ficar drink a lot- bêbado. they have to drink a lot of alcohol and become drunk. Viver no inferno é terrível, já? It's terrible to live in hell. Assim mesmo, obreiro lá, ele fala, você agora tem que namorar, tem que ficar já sabes. Tem que virar, namorar com outra pessoa, com outro do sexo igual. If you stay with someone with the same sex, É um sofrimento. it's a suffering. Agora, nós Now we- não recebemos o Espírito, We do not receive nós the Spirit. vivemos no Espírito. We live in the spirit. Terceiro passo é a oração. It's prayer. Oração não funciona sem os 2 primeiros passos funcionar acima. Prayer doesn't work without the 2 first steps. Você está sujeito a Deus? You're submitting to Você God. entendeu a autoridade na tua You dos understand homens? the 13 men. Agora você pode orar. Now you can pray. Não, a irmã Graciela não pode me falar nada. Graciela cannot tell me anything. É o pastor que tem de me falar. The pastor's the one who has to tell me. Tá bom, mas quem lhe constituiu a autoridade não fui eu. Am I not the one who gave her authority? Os obreiros. Se o pastor não falar, não vou fazer. Tua líder está a mandar fazer, faça. Your leader is telling to do, then do Porque it. ela só é líder porque eu lhe constituí líder. She's only leader because I called her to be Eu disse leader. assim, a autoridade tem que ser delegada. Authority has to be Ninguém te delegated. delegou nada, você não é nada Not ainda. delegated to Espera o teu anything. tempo. Wait for your time. Porque tem pessoas assim, começa a lutar com o líder dele do departamento. Ah, eu sou mais velha do que ele, sou mais experiente. Tá bom, você é mais experiente, mas ele é o teu líder. You're more experienced, but he's your leader. Se ele é o teu líder, He's obedeça a esse princípio para você crescer. Obey É por this isso que principle estamos a to ver grow. That's as why we pessoas, see. em vez de ficar grande espiritual, Instead of começam a becoming ficar spiritual. secos espirituais. They become dry spiritually. Começa nas pequenas coisas. It starts in small things.
Uma coisa é te pedir, One thing is to a ask. outra coisa é te ordenarem. Another is to ordain. O que é pedir? What is to ask? Por favor, podes me dar um copo com água? Você tem a opção de falar sim ou não. You can say Mas na yes igreja or te no. falam, irmã, fica aqui. É aqui onde você tem que To ficar. stay here is where you should E stay. não quero ficar aqui, vou ficar aí. I don't Aham. want to stay there. Não, eu não gosto de quando me metem aí. Não gosto quando te metem aí. Gosto mesmo quando estou no altar. Aí no altar, gosto aí em cima. Algo está errado. Something is wrong. Autoridade. Authority. A autoridade sobre os demônios Authority over the demons vai fazer com que will make so that as tuas orações Your prayers começam a funcionar. start to work. Pastor, eu Pastor, estou a orar muito. I'm praying so much. Parabéns. Mas esse é o terceiro nível. But this is the third level. Ainda tem 2. There's still 2. Você pode ser mais inteligente do que o teu pastor. You be more intelligent than Você your pode pastor. ser mais sábio do que o teu You pastor. can be wiser than your Você até pastor. pode ter mais habilidade do que o teu pastor. You can have more Mas ability than your nunca pastor. te esqueças. But never Ele é forget. teu pastor. He's your pastor. Você pode ser mais inteligente do You que o can be teu more pastor. intelligent than your pastor. Ou você acha que tem líderes You e think quando they're olhamos leaders? para ele não falamos assim, When I say, está mesmo aqui, mas é teu líder. but he's your leader. Tem pessoas que você fala assim, That people say, ok, tá bom, vamos obedecer. Por que tens que obedecer? Porque isso é princípio why should you obey? Because de the autoridade. principle of authority. A nossa geração é uma geração What sem generation? educação. The generation without education. A geração das mais velhas que The estão aqui, generation parabéns para without vocês. Congratulations to A you. nossa geração é aquela geração que o pai está a falar, o filho também quer falar. When the father is speaking, the child also wants to speak. A geração dos mais velhos não. Quando o pai está a falar, os filhos ficam When the parents are sentados, speaking, the children stay seated. quietos. E Quiet. o filho ouvia o que saía da boca do seu pai. Heard what came from the parents' Hoje mouth. não. Today, O pai está falando, eles estão andando tua tipo carro de mão. father is speaking, just walking around. É por isso que não tem educação, são vazios. They have no education, they're empty. É difícil você hoje encontrar pessoa que tem educação de berço, So to find people who have education que from saúda birth, as mais velhas, they greet the elders, que respeita as mais velhas, They respect que the cuida elders. das they pessoas. take care of people. É difícil, sabe por quê? You know why? Porque nós não temos mais tempo nem para sentar na igreja, nem para sentar em casa. Not E to quando sit at home. sentamos na igreja, Not to sit in é só church. Deus me tira o câncer. Não é Don't get câncer que home. você precisa de Deus. You need God and not the cancer to be removed. Quantas moças, as meninas, How many young ladies começam a fazer start to have porque babies não está a ouvir? because they don't hear? É? Quantas? How many? Quantos começam depois a dizer, How many eu não start to tenho say, sorte, I don't have a minha luck. família é de pobre, My family is so poor. a minha vida está muito difícil. My life is too difficult. Se alguém me apoiasse, If someone você é a has something, força, você tem Jesus. You have Jesus. Viva para Deus. Live for God. Esforça-te, tem bom ânimo. Work hard Meu and filho, be não te desvia nem da esquerda nem para a direita, So go to the para left or você to the right. viver o melhor de Deus. Pray to the best that's in God. Não te desvia. Você que está a ouvir a minha voz, você que é jovem, que está aí. Yeah. Ouve o teu pai. Listen to Teu your pai está a father. falar para ti, para de fumar, para de fumar. Stop smoking. Teu pai está a dizer para ti, para de beber, para de entrar tarde, para. Estás a contar com a sorte. You count your luck. Não conta com a sorte. Ouve a instrução do teu pai. Listen to your parents' instructions. Por quê? Why? Nossa geração não tem princípio, não tem educação. Nós achamos que somos todos iguais. Oh, você vai perceber, You é realize muita mistura. it's too much mixture. Está todo mundo misturado. Everyone is mixed. Todo mundo está misturado. Everyone is mixed. Pastor se mistura com aquele, também aquele se mistura com aquele, depois também aquele se mistura com aquele. Você vê esse grupo aqui, tem uma já foi namorada de 3, outra também já foi namorada de 4, esse também já namorou as 5 daí. Oh, misericórdia. Depois o que é que vai acontecer? Vão Then what will casar, happen? porque They'll get married. quando chega uma idade, When their age começa a comes, cobrar. it's A just vida é us. assim, você não Life será is jovem this. para sempre. You Eu live próprio já estou a ver, o motor já está a babar olho. I see things are falling apart. Achas que eu sou mais jovem, tipo daquele tempo que eu era muito elegante, I bonito? think I'm young as I was. Hoje fui visitar alguém, me olhou assim, pastor, estás gordo. Someone looked at me and said, you're fat. Ele olhou assim, é a unção. I said, it's anointing.
Mas sabe por quê? You know why? Porque eu estou a dilatar. Because I'm Já não sou growing. mais uma criança. I'm no longer a child Não anymore. posso mais pensar como uma criança. I cannot think as a Tem que child pensar já anymore. como uma pessoa adulta. I have É to o think as an tempo. adult. It's time. Não viva a tua vida como se não existisse o amanhã. Don't live your Mas life like olha the para world exists, Jesus. but look at Jesus. Olha para as coisas sérias da vida. Look at the serious Dê things in prioridade às coisas sérias da Give vida. priority to the serious Você está a things in brincar life. com coisas que amanhã vai te cobrar. You are playing with things that are going to aspect something back from Acredita? you. Believe. Hoje eu sou a Today I educação am. que a minha mãe me deu. The education my mother gave O me. caminho que ela me mostrou. The path she showed me. Antes você, assim, teu pai te bate porque você está fugindo na escola. Você diz que o teu pai não presta. Mas você está onde? Não é fruto do estudo que você teve ontem? Por que você sabe ler hoje? Por que você tem a porta aberta? Por que você está trabalhando nesse ministério? Não é porque você sentou na carteira? Criança gosta de estudar? Não, o pai tem de bater mesmo às vezes. É por isso a Bíblia diz, não afasta a vara do teu filho. Mas o nosso filho de hoje, meu pai também não me gosta. Tem uns que não falam com a mãe, amaldiçoa a própria mãe, porque minha mãe, ela pensa que o quê? Os tempos estão evoluídos. A educação não tem tempo, educação é educação em todo o tempo. O que vai acontecer? What will happen? Quando vem na igreja, When they come to é só church. já para pedir. It's only to ask. É só para pedir. They only ask. Pai, Father, oh Deus, oh God. Deus, tem coisas que podem ser evitadas. There are things that can be. Não é só oração, It's not only é prayer. princípios. It's principles. Aí, os mais velhos que estão aqui, louvado seja Deus, porque The viveram elders. num bom tempo. They lived in good times. Ouviam, They heard. ouviam. They listened. Agora, depois da minha geração já, né? After A my minha, generation, mine, até aí mais ou menos os 40 e tal, more or less for aqui something. está um déficit. Os mais de baixo estão pior. The ones that are lower, they're worse. Eu vejo o meu, I see. quando eu estou em I casa, see men when I'm at home. assim que eu chego em casa. As I get home, Papai! Falo, I look. ele não chama telefone, chama internet. He doesn't call phone, he says internet. Internet. Se você lhe dá o telefone desbloqueado, If you give him the phone. ele próprio já descobre onde está o YouTube. He knows what YouTube is. Então ele vê, crac, 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 crac. Assim que for para o YouTube, As he goes to YouTube, diante de Deus que eu sirvo, eu já encontrei meu filho. Até pensei que é um adulto que está na minha sala. I thought it was an adult. Dobrou os pés aqui assim, He sat like se this. encostou no sofá com o telefone assim. With a phone like this. Eu falei, amor, Sei enquanto lá. eu pagar renda aqui, pagar a internet, isso nunca vai acontecer. Devolva o meu telefone. Ele recebeu o telefone com uma raiva. I took the phone back in anger. Já estava aí tipo umas 3 horas. He was there for 3 hours. Eu disse, filha, mas ele vai chorar, chora. He'll cry, let him Hoje vai cry. chorar, amanhã ele vai rir. He'll cry today, tomorrow he'll laugh. Espiritualmente também é assim que acontece. It happens the same way. Você que está aí me ouvir, que é um jovem aspirante, Deus tem abençoado muito o meu ministério. Porque eu aprendi princípios ministeriais. Pastor, eu sou jovem, quero ser young. pastor. Como fazer? How do I do it? Aprenda com os erros dos outros. Learn with other people's mistakes. Viva para Jesus. Live for Jesus. Eu, I, quando tive na Rússia, when I was in Russia, mesmo em Angola também, aqui também já vi. even in Angola, even here, Conheci pessoas com muito potencial. I met people with a lot of potential. Aliás, eu digo, a minha geração de pastor, My generation of pastor éramos muitos, acho que 75. started with a lot, I think 75. É muita gente. A lot of people. Mas hoje, But today, você vai encontrar só 3, 4. you Sabe por find quê? 3, 4. Why? Deus está a me usar. God is using me. Assim, Deus está a me usar. Estou a orar pelas pessoas. I'm praying for people. Já não quero mais saber do meu pai. I don't want to know about my Do meu father líder. anymore, of my leader. Vou abrir também minha igreja. I'll also open my church. Vou sair, vou abrir minha igreja. I will live and open my church. Aí já falo assim, Something Deus me to usa see. também. If God uses you. Sou apóstolo. Não tenho nada contra os apóstolos, nem I'm contra os not against profetas, nem contra os apostles. pastores. Também sou apóstolo. I'm also an apostle. Vai já. He goes. Quando ele vai abrir igreja, When se opens the esquece do church. princípio da paternidade. He forgets the principle of parenthood. Toda pessoa que não tem pai sofre. Everyone doesn't have a father. Eu suffers. cresci sem o meu, sei do que eu estou a te dizer. I grew without Mesmo, mine. quer seja fisicamente, quer seja espiritualmente. Whether it's physical or spiritual. Porque as crianças, quando vê que não está, o pai não está, To see the father os is not amigos there. estão aí na escola, os pais estão aí buscar, ficam Parents assim. are going to school, see the parents. They Meu stay. pai, espiritualmente também é assim. Spiritually. Muitos debilitados que nós temos hoje é falta de pais espirituais. Many are because they lack spiritual fathers.
Porque eles sentem também que já podem. Só que a vida no ministério tem muitos perigos. Like in ministry, there's many Vida no dangers. ministério tem perigos morais. The moral dangers. Vida no ministério tem perigos nas finanças. The Tem perigo no caráter. Porque tem pessoas que vêm ao teu redor não porque te amam. They will Estão à come. espera da tua queda. Eles querem te envergonhar. Who are waiting for your fall. They want to see you in shame. Então o que o pai vai fazer? O pai vai te alertar sobre The esses father perigos. will alert Vai dizer, you. filho, não faça isso. Não vai para ali. Send them to Aí the não. Not there. Porque esse caminho aqui já levou muitos para a cova. This path has taken many to Não, the para grave. um pouquinho. Stop a bit. Analisa um pouquinho. Analyze it a Não, bit. filho, isso aqui, Não, né? sim. Imagina se o que é viver sem ninguém te dizer não. What's that to live without Tens que anything ter uma else? autoridade espiritual You have a que vai spiritual te limar, te preparar. That will prepare you. E a minha geração, In my generation, em nome de Jesus, assim, tu a ver, o teu bilhete termina com 25. É verdade. Falei, meu Deus, agora sou profeta. I'm a prophet. Dia seguinte, The next day, já abriu também he's open also. a igreja dele. His own church. A pessoa que não ama repreensão Those who é not love servo to be do repentant diabo. Are the servants of the devil. Quando eu errar um dia, a igreja me colocar na disciplina, louvado seja quem? Not put in this place. Deus só corrige aqueles que amam. God only Se corrects Deus those não who te love. ama, te deixa fazer tudo. If Por God Deus loves te you, amar, tem momento que você vai ter que sentar. Because E God quando você estiver sentado, dê glórias a Deus. You'll be seated. Essa é a palavra do Senhor. And then you have to give glory to God. Aleluias. Ei. Agora fomos. Agora fomos. Sim, senhor. É assim que eu gosto de ver. This is how I like to see. O YouTube está me incendiando já. YouTube is Tá me mandar só fogo aqui no YouTube. They're sending me fire. Me manda mais fogo, me manda fogo. Send more fire. Tô com calor, me manda fogo, pode tirar o casaco. Pode mandar fogo, eu aceito. Fire. Vamos nos